Eu queria dizer para você que quando você lê a Bíblia, existem mais de 3.300 perguntas que foram feitas na Bíblia. Agora, alguns teólogos que são estudiosos da Bíblia dizem que essas perguntas podem ser mais do que 3.300. Por quê? Porque na língua original, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia foi escrita em 3 diferentes dialetos ou línguas. Primeiro o hebraico, depois a gente tem o grego e a gente também tem o latim. Nessas línguas, principalmente no grego, você não tem pontos de exclamação, você não tem vírgula, você não tem pontos de interrogação. E também no hebraico. Então, quando você lê a Bíblia, quando você tem o texto da Bíblia no seu original, você não tem ali a gramática que nós usamos hoje. Então, existem talvez até mais perguntas que foram perguntadas na Bíblia do que as 3.300 que esses teólogos conseguiram detectar. Agora, imagina você, 3.300 perguntas na Bíblia. Sabe quantas perguntas Jesus fez? Só Jesus, nos Evangelhos? Alguns dizem 317 questionamentos, 317 perguntas. Tem um autor, que eu estava vendo hoje de manhã, que diz que Jesus fez perto de 365 perguntas. É interessante. Quantos dias a gente tem no ano? 365 dias. Parece que Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu tenho uma pergunta por dia para você. Sabe que lá no livro de Gênesis, você já começa a Bíblia com perguntas? Qual foi a primeira e maior pergunta que começou lá no livro de Gênesis? Onde está? Logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus desce do céu e faz uma pergunta. Essa pergunta, ela ecoa ainda para mim e para você hoje. E quando a gente vê Deus fazendo perguntas, muitas vezes pode parecer para mim e para você que somos humanos, você pode questionar: poxa, se Deus sabe todas as coisas, por que Ele está perguntando? Quando Ele desce do céu e vai no jardim do Éden, Ele pergunta para Adão e Eva: aonde estás? Será que Deus não sabia aonde eles estavam? Será que Deus precisava saber onde era a localização geográfica, aonde eles estavam? Ou aquela pergunta, na verdade, tinha um outro âmbito? O que Deus queria com aquela pergunta? Eu acredito que todas as perguntas da Bíblia, elas possuem muitas ramificações. Porque muitas vezes aquela pergunta que Deus faz quer levar ao ouvinte, ao leitor da Bíblia, a uma reflexão mais profunda. Os hebreus, e Jesus incluindo nessa parte, eles gostavam de conversar com perguntas. Jesus, ele fez 317 perguntas. Sabe quantas respostas Jesus deu? 8. Jesus, ao invés de responder, ele fazia o quê? Outra pergunta. Eu não sei se você aqui já fez terapia. Quantos de vocês já fez terapia? E eu acho que você deveria, se você nunca fez, faça. É muito bom. Um bom terapeuta, ele não te dá o quê? Respostas. Ele faz perguntas. Ele leva você a entender o que é o problema, o porquê do problema, e muitas vezes a resposta do problema está com você. Jesus sabia disso. E Ele faz a gente pensar. Ele quer que a gente reflita. Sabe, existem muitos momentos na Bíblia que Jesus faz a gente refletir. Lá no livro de Isaías existem muitas perguntas, e essa é uma delas, a que nós vamos ler agora. Se você tem aí a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6, eu quero que você leia a pergunta que Deus fez. Uma pergunta geral, uma pergunta que abrangeu quase que todos. Deus, no livro de Isaías, ele faz uma pergunta, e Isaías depois vai responder a essa pergunta. Mas a pergunta que Deus faz no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, é a seguinte: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Essa é a pergunta. Deus, ele se apresenta a Isaías e ele faz uma pergunta: a quem eu enviarei? E quem irá de ir por nós? Agora, antes da gente responder essa pergunta, porque Isaías respondeu essa pergunta, eu quero te dizer que nessa pergunta existem 4 possibilidades de respostas. A pergunta: a quem eu enviarei? E a quem irá de ir por nós? Deus, Ele faz essa pergunta para a humanidade. Ele pergunta para nós:
responsabilidade? Quem vai liderar? Quem vai aceitar o desafio? Quem vai ser o meu representante? Quem vai falar por mim? Quem vai ser aquele que vai ser o meu rosto na terra? Quem vai ser aquele que vai andar aonde eu quero que as pessoas irão? Porque as pessoas hoje estão procurando a Deus. As pessoas hoje estão com questionamentos. Mas sabe qual é a resposta de Deus para a humanidade? Seus filhos. Você e eu. Nós somos a resposta. Quando as pessoas perguntam onde está Deus, Deus manda os seus filhos. Quando as pessoas perguntam se Deus não se importa comigo, Deus manda você. Deus faz você entrar em contato com as pessoas que têm perguntas. Então, quando Deus faz essa pergunta abrangente, quem irá por nós?